Galerinha, hoje é dia 1º do 4, tá? Então, hoje nossa aula de matemática é da página 232 até a 240, certo? Essa matéria nós vamos falar sobre polígonos, tá? Em si. Então, ele vai falar sobre as formas geométricas. Ele inicia falando sobre as formas geométricas. Então, vocês na página 232 realizam uma pequena leitura sobre isso. Na página 233, ele fala que desde o segundo ano vocês já estudaram esses sólidos geométricos. Então, os sólidos geométricos, eles são caracterizados, eles são classificados como políedros e não políedros, tá? Lembrando um pouquinho que os políedros, eles são faces planas. Por exemplo, o cubo, a pirâmide, eles ficam na superfície, então eles conseguem ficar planos. Então, esses são os políedros. Os não políedros são aqueles de formas de corpo arredondado, tá? Que você não consegue deixar ele. Por exemplo, uma bolinha. Uma bolinha você coloca na mesa e se você for circular, você não consegue tirar o formato do corpo dela, tá? Na parte de baixo da página 233, ele vai explicar um pouquinho o que são faces, o que são arestas e o que são vértices. Então, na parte de baixo, nós temos um retângulo, tá? Um paralelepípedo. E essa figura está mostrando que ela tem os lados, então cada lado dela é uma face, tá? Igual a face do dado. Então, ela é uma face. As linhas, elas formam arestas. E o encontro dessas linhas se formam as vértices, tá? Na página 234, nós temos isso aqui, ó. Esse quadrado aqui, a qual vocês devem fazer uma atividade. Na primeira linha, vocês devem colocar o cubo, tá? Na segunda linha, vocês vão escrever prisma de base triangular, ou seja, que a parte de baixo dela a base dela é um triângulo. E o último, você vai colocar pirâmide de base quadrada, certo? Ou seja, a pirâmide, ela tem a base dela embaixo no formato do quadrado, tá? Então, eu tirei as imagens aqui para que vocês possam ter a ideia. Então, primeiro é o cubo, segundo, aqui é o prisma de base triangular, porque a base dele que você pode ver que é um triângulo, e esse daqui é a pirâmide de base quadrada, porque a parte de baixo dela aqui tem a base quadrada. Então, são esses três que você irá colocar na atividade aí de número 1. Depois disso, você vai ter que contar nela, no cubo, quantas faces, quantas vértices e quantas arestas. No prisma de base triangular, também, número de faces, vértices e arestas. E aqui, na pirâmide de base quadrada, também o número de faces, vértices e número de arestas. Esses políedros eram para ser utilizados na sala, que tem um material geométrico lá para a gente fazer isso. Como nós não temos, vocês podem adquirir na sua casa mesmo. Então, por exemplo, pega o cubo, você vai ter que tá falando que será entregue para o professor. E você vai ter que fazer numa folha avulsa, não precisa, realize no seu próprio caderno, tá certo? E você vai ter que contornar com um lápis uma face. Então, você pode pegar um dado, um cubo, que vai sair o mesmo contorno, certo? Você pode também pegar algum objeto de base triangular, porque se você for contornar, ou vai sair a parte daqui, ou vai sair o retângulo em pé, certo? E a pirâmide, ela vai ter a base quadrada, ou ela vai ter, se você colocar ela deitada, ela vai ter uma base triangular. Então, é assim que você deve fazer.
escolher 2 figuras e fazer os lados, como se vocês estivessem colocando essa figura sobre a folha de sulfite e contornando-a, tá certo? Depois você vai escolher na 3 um sólido não polido, tá? A gente sabe que é aquele que não consegue permanecer sobre a folha para ser contornado. Por exemplo, o círculo, tá? Então, uma bolinha, se eu colocar sobre a folha, eu não consigo fazer o contorno dela, porque ela é não polida, certo? E responda as perguntas. Depois, a 4, você vai ter que comparar o que você respondeu na 2 e na 3, tá? E escrever aí para mim. Na página 235, você vai utilizar o anexo 1. Então, você deve ir lá no final do seu livro, recortar o anexo 1 para realizar a tarefa. Então, eu tenho assim, ó, eu tenho o grupo A e grupo B. Tá vendo que embaixo tem um retângulo? Nesse retângulo, você vai escrever o que eu vou passar para vocês. O primeiro quadro, você vai escrever aqui embaixo, grupo das curvas. Então, todas que tiverem curvas, você vai colar aqui. No de baixo, você vai escrever grupo das superfícies. Então, são aquelas que ficam sobre a superfície. Você vai colar aqui, certo? Na página 236, ele vai pedir que você pegue as figuras que foram apresentadas do grupo A e do grupo B, que você fez lá no início, e nós vamos classificar um grupo C e D. Então, aqui na 236, nós iremos desenhar nos espaços, tá? É desenhado. Colado é o grupo A e o B. No grupo C e D são desenhados. Então, eu tenho o grupo C e o grupo D. O grupo C, vocês vão escrever o seguinte: grupo das superfícies circulares. Então, o que tiver superfície circular, você vai desenhar aqui. Grupo das superfícies não circulares, você vai escrever no grupo D. E colar, desculpe, colar não, desenhar aqui. Na página 237, agora você vai pegar, você vai classificar os desenhos, tá? Do anexo. Você vai continuar utilizando os desenhos. Você vai classificar no grupo E e no grupo F, na página 237. Então, eu tenho o grupo E e o grupo F. O grupo E é o grupo das superfícies limitadas por curvas não simples. Então, o que tiver curva que não é simples, você vai desenhar aqui. E aqui embaixo, o F é o grupo das superfícies limitadas por curva simples. Não simples, curva simples. Certo? Não esqueça de escrever o nome dos grupos que eu tô passando para vocês. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo para verificar sobre isso. Na página 238, nós vamos explicar um pouquinho que o polígono é uma figura, tá? Plana e contínua. Então, o contorno dela vai ter alguns segmentos, certo? Então, ela tem os lados. Então, aqui ele está classificando para você uma figura que tem 3 lados e 3 vértices. Eu chamo de triângulo. 4 lados e 4 vértices, quadrilátero. E assim por diante. Faça a leitura dos demais, tá? Na 239, ele está falando que você tem que representar no geoplano e depois fazer na malha quadriculada. Como nós não estamos no colégio e não tem geoplano, vocês podem fazer diretamente na malha quadriculada da página. Porém, faça de lápis, porque se houver de errar, nós temos como apagar para fazer a correção, tá certo? Depois, na 240, ele pede
ele representa para você as figuras. Então, tá aqui as figuras, tá vendo? Aqui as figuras. Então, você vai ter que colocar o número de lados que essa figura tem, o número de vértices e o nome do polígono. Então, você vai conseguir saber aqui qual é o nome de cada um através dos lados e das vértices, tá certo? E depois o para casa, você tem que completar a sequência que tá aí do desenho. Depois, você tem, na 3, você tem que criar uma sequência. Então, a número 1 não precisa porque era para recortar o anexo. E a 4 é representar as figuras que ele tá pedindo na malha quadriculada. Beleza? Se tiver alguma dúvida lá nos grupos para poder colar certinho e desenhar certinho, volta o vídeo aí, dá uma olhadinha e veja direitinho, anexando, escrevendo aí embaixo o nome de cada grupo, tá? Muito obrigada e tenha um bom dia. Tchau, tchau.